Uma outra coisa que a gente tem aqui no livro de Josué é Deus também lidando, ensinando o povo a respeito da responsabilidade em relação ao pecado. Lá no capítulo 7, a gente tem a consumação da história de Acã. Então, para a gente trabalhar o contexto disso aqui, Deus tinha falado para o povo que eles iriam invadir a cidade de Jericó e que eles deveriam destruir tudo, eles não deveriam pegar nada para eles, como despojo da batalha, eles não poderiam ficar com ouro, capa, nada do que eles encontrassem de lá. Mas aí um sujeito chamado Acã, ele entra lá e ele pega uma parte do tesouro, pega uma capa, né? E ele volta lá para a tenda dele, ele enterra aquilo ali naquele pensamento. Depois, quando acabar essa coisa lá toda, eu vou estar na cidade, né? Estou rico, estou à frente aqui do pessoal, vai facilitar minha vida e essas situações. E aí o povo de Israel, no capítulo 7, ele vai então atacar uma outra cidade, que era assim, 70 vezes inferior a Jericó, que eles sopravam e destruíam a cidade. E aí Josué falou assim, não, manda um destacamento do exército, nem precisa de nós todos irmos para lá, porque é uma cidadezinha minúscula, era tipo uma vila ali, quase uma vila mesmo. E quando eles chegam lá, eles perdem a batalha. E eles são postos em fuga, morre um bocado de gente naquela situação. Josué fica questionando Deus, né? Por que Deus? Que a gente está passando por essa situação. E aí a gente vai vendo essa coisa também que faz parte da infância da fé, da formação da fé, que é essa coisa de questionar Deus, de ficar perguntando por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, como se a gente, de alguma maneira, oscilasse na forma como a gente encara a vida e a fidelidade de Deus em relação a nós. Por quê? Porque quando a gente fala sobre fé, e aí isso é uma coisa interessante, porque quando você fala sobre fé como crença, né, você nunca ia falar que Deus tem fé. Você não ia falar assim, Deus tem fé em mim. Deus não tem fé em mim no sentido de crença, principalmente porque Deus sabe que eu sou falho. Não dá para acreditar que eu vou fazer tudo certinho, que eu vou tomar todas as decisões certas, que eu não vou pecar. Nós teríamos fé nele, ele não teria fé em nós. Mas quando a gente trabalha fé nesse sentido de um movimento de fidelidade em relação a outra pessoa, nesse sentido, fé é algo de mão dupla. Deus também tem fé em nós nesse sentido aqui. Deus seguidamente age dessa maneira em fidelidade em relação a nós. Né? Então, que isso é a essência da própria palavra amém, que a gente usa para concluir as nossas orações. Todas as vezes que você conclui a oração falando amém, essa parte aqui da palavra significa fidelidade, em hebraico. Amém significa que o Senhor, meu Rei, é fiel para cumprir o que promete. Então você faz a oração e você conclui ela confirmando que você acredita na fidelidade de Deus com você. Isso aqui é a palavra fé em hebraico, emuná, que de novo é aquela palavra que vai aparecer lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé, que é a única vez que essa palavra aparece traduzida assim na Bíblia, no Antigo Testamento, e depois vai começar a aparecer bem seguidamente no Novo Testamento. Né? Então, nessa perspectiva aqui, Deus ele é fiel a nós também. Ele tem isso aqui. Só que aí vem a questão dos primeiros passos da fé e do amadurecimento, que é onde os questionamentos eles ainda existem. Então, olha só, lá no capítulo 7, olha só no capítulo 7, ó. Capítulo 7, versículo 5, os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo, agora estou falando do povo de Israel, se derreteu e se tornou como água. Então Josué
rasgou as suas vestes, que é esse símbolo que vai repetir na Bíblia várias vezes, quando o cara entra num desespero, ele entra assim numa angústia, e ele quer também se humilhar, e ele quer se colocar numa condição, às vezes, de arrependimento ou de sujeição, né? Ele rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram o pó sobre a cabeça e diz Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e para nos fazerem perecer? Olha só que interessante. Se você volta lá no livro de Números, essa é a fala padrão do povo de Israel que murmurava contra Deus e que ficou os 40 anos vagando lá na terra. Se você pega de Números capítulo 10 até Números capítulo 20, você vê as rebeliões do povo de Israel contra Moisés, as rebeliões do povo de Israel contra Deus, começava com isso aqui. Ah, por que você tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer aqui na terra? Ah, não, isso desde o Êxodo, desde lá quando eles estão para atravessar o mar. Vamos pegar esse exemplo aqui, porque é a primeira vez que eles vão fazer isso. Eles saem da cidade do Egito, mas eles ainda estão no Egito. E aí lá no Êxodo, no capítulo 14, sendo pois anunciado, versículo 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e também 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os carros, tal. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. O Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. E aí Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Josué nunca tinha feito isso. Inclusive, essa era a marca dele no Pentateuco. Ele era o cara que sempre que o povo desanimava: ah, por que trouxe a gente aqui? Ah, por que fez aquilo? Ele falava assim: não vamos desanimar, não vamos desistir, Deus vai abençoar a gente. Né? Olha só, vamos lá em Números. Vamos ver essa situação aqui em Números, capítulo 13. Então, capítulo 13 é quando Moisés manda os espias para olhar a terra, está 40 anos antes dessa história que a gente estava lendo aqui, do Josué, e eles vão olhar a terra. E aí, quando eles chegam aqui no capítulo 14, eles falam assim, versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. 40 anos depois, Josué capítulo 7, ele rasga as vestes e ele fala, versículo 8, Senhor. Versículo 7, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além de Jordão. Então, isso é a imaturidade da fé.
que a gente vai ver que agora que Josué é o líder, ele meio que incorpora essa mentalidade do povo de Israel. E aí ele vai questionar Deus. Que é o que vinha acontecendo, e ele estava imune enquanto ele estava seguindo Moisés. Completamente imune. Ele era o cara que animava o pessoal. Falava, não, vai dar certo, Deus vai abençoar a gente, nós vamos avançar. Aí ele não fez isso antes, por isso ele entra na terra, mas quando ele chega aqui, ele faz. Aí Deus vira para ele e fala para ele, levanta-te, versículo 10. Por que você está deitado assim sobre o rosto? Israel pecou. E é isso que eu vou fazer todas as vezes que Israel me abandonar. Então, Deus é fiel, existe uma aliança, e quando as coisas desandam, não é porque Deus está falhando. Então é isso que o livro de Josué também vai começar a mostrar nesse início da fé. Embora a nossa percepção no início da jornada e a nossa crise de fé surge por conta ainda dessa nossa dificuldade de enxergar Deus como fiel, o do amém, 100% do tempo, acho que houver. O que a gente precisa sempre fazer quando alguma coisa parece que está saindo do esperado, da expectativa? Onde é que está o erro aqui? Não onde é que está o erro lá. Lá não tem erro. Mas o que é o ímpeto humano? Onde é que está o erro lá? Porque aqui não tem erro, aqui eu sou perfeito. Eu, uma pessoa maravilhosa dessa, como é que Deus não vai, né? Só apoiar para as coisas acontecer, né, Ellen? Pessoa maravilhosa dessa, como é que não vai, né? Se as coisas estão dando errado, é Deus que é culpado, Deus está pisando na bola. Então a formadura não tem a ver com a experiência, né? Porque ele viveu exatamente a mesma coisa, a diferença é que ele está num cargo, uma missão A pressão agora sobre ele faz ele pisar no tomate. E faz ele começar a questionar Deus e a mesma prática. E isso aqui, ó, eu li 2 textos para vocês, tem vários desses textos com o povo de Israel. E Deus castigava o povo, e Deus aí mandava as cobras de vez em quando picar o povo. Aí de vez em quando o povo enchia a paciência, Deus mandava uns passarinhos lá para o povo comer, aí o povo comia até sair pelo ouvido, passava mal e morria, né? Por conta da glutonaria deles, assim, de tanto desespero que eles ficavam por conta das reclamações, né? Às vezes abria a terra e engolia uma parte deles, assim. Era isso ali que vinha acontecendo as rebeliões começavam todas, elas começavam assim, com o cara começando a questionar Deus. Agora, existe paciência da parte de Deus. E aí, muito, né? E aí Deus ele vai agir, e se o cara frear a rebelião, não entrar e mergulhar na rebelião, beleza, vai ser restabelecido o negócio. A questão é, o que eu faço a partir de uma crise de fé? Que é o que Josué também está lidando com a situação. Eu vou me rebelar ou eu vou me submeter a Deus, ainda que eu esteja tendo dificuldade de me relacionar com Deus e os fatos? Quando os fatos parecem que não estão mais combinando com o que eu esperava a respeito de Deus. Mas o que é o amadurecimento da fé? Eu consegui chegar no ponto que Paulo chega lá em Romanos, capítulo 3. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem louve a Deus. Quando Paulo chega nesse conceito, ele está explicando isso aqui. Se as coisas estão desandando, vamos olhar para baixo. Onde é que está a culpa aqui? Não para cima, porque lá não tem culpa. Lá é onde vem a redenção. Mesmo quando tem culpa aqui. Né? Então isso aqui Deus está construindo com o povo, trabalhando a questão da fé. Às vezes a gente foca só a questão do Acã lá, que vai morrer em seguida. Aí Deus vira e fala aqui no versículo 11, Israel pecou, violaram minha aliança, teve um cara aí que pegou coisas que não era para pegar. Aí eles vão
jogar as sortes,